Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem aí, se cuidando, que já tudo certinho com todos vocês. Nas últimas aulas a gente começou a falar sobre o reino animal e falar das características, né, do reino animal. Falei um pouquinho de algumas coisas que a gente vai utilizar e classificar sempre quando for tratar do reino animal, né? A questão da simetria, dos tecidos dos folhetos embrionários, das cavidades internas, a classificação utilizando as cavidades internas desses animais, de cada um desses filos que a gente vai estudar, e um pouquinho das características, né? Aí nas últimas aulas a gente falou, na penúltima aula, falamos sobre o primeiro reino, o primeiro filo do reino dos animais, que é o filo dos poríferos. Em seguida a gente falou sobre o reino dos. Aí eu quero falar o reino, né? Todo é o reino animal. O filho dos poríferos, depois a gente falou sobre o filho dos quinidários, né? Os poríferos lá, as esponjas do mar, os, as esponjas, né, do mar de forma geral, né? E falamos sobre o filho dos quinidários também, que a gente falou lá de vários grupos, né? Dos hidrozoários, das hidras, dos recifes de coral, né? Do das anêmonas, das caravelas, e por aí vai. Hoje a gente vai entrar em outro filho do reino animal, que é o filho dos platelmintos. Então, no filho dos platelmintos, a gente tem aqui alguns representantes desse grupo. Algumas imagenzinhas aí dos filhos dos platelmintos, é o nome do filho, que a gente pode chamar e chama de platelmintos, né? Os platelmintos, eles fazem parte de um grupo que não é taxonômico, né? Ou seja, não é uma classificação, a gente chama dos eumintos, que são os vermes, né? Os vermes são esses seres vivos de corpo fino, mole, né? Alongado, né? Anteroposteriormente, né? Ou seja, da frente para trás, né? Então alongados, né? Então tem vários grupos que a gente chama dos vermes, né? Mas os vermes, eles fazem parte de vários filhos diferentes de animais, né? Na realidade não é um grupo em si. Também a gente fala muito de verme quando trata muito de falar de parasitas, né? Mas nem todo verme é necessariamente um parasita ou causa alguma doença, né? Alguns vermes sim, mas nem todos os vermes são causadores de doenças ou podem causar algum problema na vida dos seres vivos, né? Seja dos seres humanos, seja de outros seres vivos, né? O filoplatelminto, esse termo significa esse eumintos é de verme, né? E plater, esse plater é de achatado ou plano, né? Então, os plateuminos ele reúne animais de corpo achatado, como vocês podem ver aqui nas imagens, eles são achatados dorso-ventralmente, ou seja, das costas para a barriga, para o peito, né? Então, eles são animais que são bem achatadinhos. A gente tem alguns representantes que são as planárias, que são animais de vida livre, ou seja, animais que é esse azulzinho aí, que vocês estão vendo bonitinho, são várias cores, né? São animais de vida livre, e a gente tem alguns outros grupos, como o esquitossomo, por exemplo, que está na minha cabeça, que é um endoparasita do corpo humano. Ali no cantinho a gente tem um caso de Atênia, né, que é também um endoparasita do corpo humano, que fazem parte do grupo dos platelmintos, né? Então a gente tem aproximadamente 20 mil espécies, né, descritas até hoje de platelmintos, né? Mais ou menos uns 20% dessas 20 mil espécies são parasitas, né? Tanto de animais vertebrados como de invertebrados. E dentre desses a gente tem os parasitas no corpo humano, né? Que são essas mais conhecidas que eu falei, né? Que é a tênia, né? Que é a que chama de solitária, que é essa aqui amarelinha aqui, e o esquitossomo, que é esse aqui de cima, né? São platelmintos que são parasitas do trato digestório, né? Do sistema digestório humano, né? A solitária, a tênia, que causa a doença que a gente chama teníase, e também causa uma outra doença que a gente chama da cisticercose, e o esquitossomo causa a doença que é a estossomose, né? Esses animais eles podem tanto
infestar, alguns deles podem infestar o intestino, outros também podem infestar as veias, vasos, né, os vasos sanguíneos do fígado, como por exemplo da esquistossomose, ela pode infestar os vasos, essas veias do fígado, né? Quanto em relação à simetria, vocês podem olhar aí, principalmente aí da planária, bonitinha, elas têm simetria bilateral, né? Então eles vão ser o primeiro grupo de animais a apresentar simetria bilateral. Aí te viu lá que os poríferos eles são assimétricos, né? Eles não têm uma simetria bem definida, alguns tinham simetria radial, né? Mas via de regra eles assimétricos, né? Os quinidários eles têm a simetria radial, e os plateomitos aqui eles vão ser o primeiro grupo de animais que vão ter essa simetria bilateral, né? Só tem a simetria bilateral nos quinidários, as larvas dos quinidários. Na fase adulta deles tinha simetria radial, né? Os plateomitos também eles têm outra novidade que eles têm, são animais que são triblásticos, né? Então, na sua vida embrionária eles vão ter os 3 folhetos embrionários, né? A endoderme, a mesoderme e a ectoderme, diferente lá dos quinidários, só que eram triblásticos. E aí a partir desses folhetos vão originar os vários tecidos do corpo desses animais. Eles são animais que são acelomados, ou seja, eles não têm nenhuma cavidade interna do corpo deles, né? Então os plateomitos têm simetria bilateral, eles são triblásticos e são animais que são acelomados, né? Boa parte dos cientistas acredita que ao longo da evolução desses animais ocorreram vários tipos de diversificação, né? Que levaram à formação de diferentes modos de vida, e cada um com sua estratégia evolutiva, né? E a partir de suas características e suas próprias formas de resolver os problemas e as questões adaptativas de sobrevivência e de perpetuação da espécie no ambiente. Então, por exemplo, se acredita que os poríferos foram os primeiros animais a surgir a partir de ancestrais, muito provavelmente os protozoários, né, coloniais, do reino protoctista. E a estratégia evolutiva dos poríferos, né, deu certo, por assim dizer, né, foi bem sucedida, e tanto que até hoje ainda há milhares de espécies de poríferos por aí, né. Acredita-se que ao longo do aparecimento dos poríferos, algumas linhagens desses animais foram se diversificando e apresentando algumas novidades evolutivas que não existiam nos poríferos, né. Então supõe-se que os quinidários surgiram a partir de uma linhagem de poríferos, cuja principal novidade desenvolvida foi a cavidade gastrovascular, né, que a gente viu na aula passada, que permitiu passar da estratégia de um organismo filtrador, que é o caso das esponjas, para obter os alimentos a partir de uma ação mais predatória, que é o caso dos quinidários, né? E a grande variedade de quinidários atuais atesta esse sucesso no modo de vida dos quinidários, né? E muito provavelmente uma nova linhagem, né, surgida talvez, alguns cientistas acreditam, a partir de quinidários primitivos, né, surgiu a linhagem dos plateomitos, né? E as grandes E as duas grandes novidades, né, que nessa linhagem de plateomitos poderia ter surgido e seria importante para eles, seriam justamente essa simetria bilateral e o terceiro folheto germinativo, a mesoderme, né, que surgiu nesses animais que não tinha nos quinidários, né. Então a simetria bilateral está associada, está ligado principalmente à maior capacidade de movimentação, né, porque os animais bilaterais, ou seja, com regiões posteriores, né, à frente e posteriores, o fundo, as costas, por assim dizer, bem definidos, eles conseguem ter uma maior objetividade no seu movimento do que diferente dos quinidários, que com aquela simetria radial eles não têm uma movimentação tão bem definida, né? E ainda disso, a mesoderme ele permitiu o desenvolvimento de novas estruturas corporais que os quinidários eles não poderiam, como por exemplo a musculatura mais eficiente, né? Os quinidários tinham uma musculatura, mas a mesoderme possibilita uma musculatura muito mais eficiente, dentre outros aspectos importantes. O filho dos plateomitos, eles têm basicamente 3 classes, né? A gente pode se dividir elas, né? A classe tubelária, né, que é a classe de tubelários, né? A classe dos trematodos
e a classe dos cestodos, que são os cestoides, né? Aqui na classe tubelária a gente tem reúne principalmente a classe turbelária, reúne principalmente os plateumintos de vida livre, ou seja, aqueles plateumintos que não são parasitas do corpo humano, e são conhecidos popularmente os tubelária, né, como as planárias, que é isso aí que vocês estão vendo na imagem, aquele azulzinho que a gente viu na imagem anterior, né? As planárias elas podem ser aquáticas, né, marinhas ou de água doce, mas algumas podem viver também em ambiente terrestre, né, mas tem que ser ambientes de solos bastante úmidos, porque elas precisam de bastante umidade para sobreviver, né? Elas têm algumas estruturas, por exemplo, os ocelos, né, que são estruturas já sensoriais que são capazes de captar a luz, ou seja, elas são capazes de captar estímulos luminosos. Essas aurículas são quimiorreceptores, né, ou seja, são receptores de substâncias químicas que elas têm. Elas têm a sua faringe, né, e sua boca. A faringe dela, elas podem como é que elas podem lançar para fora a faringe da boca, né? Então vocês podem ver que o tubo da faringe dela ela pode ser lançada da boca. Elas não têm ânus, né? Então são organismos que são protostome, né? Que o blastóporo dá origem à boca, e elas não têm ânus, né? Ou seja, elas não têm um sistema digestório completo, certo? Com relação à organização corporal das planárias, né? As planárias elas têm um corpo recoberto por epiderme, que é rico em células glandulares, né? Responsável pela produção de uma secreção mucosa. Então, tá vendo aí tem as glândulas da mucosa que liberam esse muco. As células da parte interior do corpo são ciliadas, né? E esses cílios, esse batimento desses cílios contribui para atuar junto com a musculatura, né, para permitir o deslizamento animal, né? Então tanto esses cílios como esses músculos eles formam uma trilha de muco por onde o animal ele vai deslizando, né? Esse muco facilita o deslocamento desse animal, né? Desses animais. O espaço entre a epiderme e a parede da cavidade digestória é preenchido por uma série de músculos, como vocês podem ver, tem uma série de musculatura longitudinal, musculatura circular, né? E para um tecido que tem a origem da mesoderme que a gente chama de mesênquima. O mesênquima ele fica nessa parte interna entre os músculos aí, né? Então as musculaturas a gente vai ter elas em diversas direções e sua contração coordenada, né, permite ao animal fazer vários tipos de movimentos, como se alongar, encurtar, se virar o corpo em alguma outra direção. As células do mesênquima elas são totipotentes, ou seja, elas têm a capacidade de se multiplicar e de formar qualquer tipo de célula do corpo desses animais, né? Então, como eles têm esse excesso de células totipotentes no mesênquima, esses animais eles têm uma altíssima capacidade de regeneração, e é uma característica muito importante e interessante dos plateumintos, é essa altíssima capacidade que eles têm de se multiplicar, certo? E de se regenerar. Minha câmera travou. Peraí, deixa eu ver se eu preciso resolver. Bom, espero que tenha resolvido agora. Com relação à nutrição dos plateumintos, as planárias elas apresentam o que se chama do sistema digestório do tipo incompleto, ou seja, elas têm a presença da boca, mas não têm a presença do ânus, como vocês podem observar aqui na imagem, né? E essa cavidade digestória dos plateumintos ela é constituída por uma cavidade, essa cavidade gastrovascular deles, né? Ela é muito ramificada, como vocês podem observar aqui na imagem, isso tudo vermelho aí é a cavidade gastrovascular dos plateumintos, né? Então, eles se ramificam para o ramo anterior do intestino, né, que vai no sentido da cabeça, um ramo posterior que vai no sentido da parte final, né, vamos dizer assim, da parte da cauda do seu animal, e ele vai se ramificando por todo o corpo, né? E esse sistema digestório, né, incompleto se comunica com o meio externo na parte da boca, que é essa cavidadezinha aí. Como eu falei para vocês, a faringe deles, eles têm a capacidade de fazer o que a gente chama a faringe deles pode ser protraída, ou seja, eles podem, é como se eles pegassem a garganta e colocassem para fora, né?
Então eles conseguem lançar a faringe para fora do corpo do animal, e a planária, quando ela protrai a faringe sobre o alimento, né, que pode ser um animal um animal morto, você viu? Essa faringe ela lança sobre esse animal ela tem uma série de glândulas especiais, né, e aí vai lançar sobre esse animal as enzimas digestórias, né? Então elas começam a fazer uma digestão extracorpórea, ou seja, fora do corpo do animal, e à medida que essas enzimas vão digerindo esse alimento, eles vão sugando como se fosse um canudo com essa faringe este alimento digerido. Aí à medida que esse alimento ele vai sendo absorvido, a digestão ela continua na cavidade gastrovascular. Então ela faz primeiro, inicia uma digestão extracorpórea, fora do corpo, depois ela faz uma digestão extracelular, ou seja, uma digestão na cavidade gastrovascular dela, inicia a digestão, e depois esse alimento já mais digerido, ele passa para as células, né, dos animais, onde termina a digestão. Então ela faz uma digestão extracorpórea, fora do corpo, faz uma digestão extracelular na cavidade gastrovascular e faz uma digestão também intracelular, da mesma forma que os cnidários, que faziam uma digestão extracelular e intracelular. Os produtos que são úteis para eles dessa digestão vão ser difundidos de célula para célula. Eles não apresentam um sistema circulatório, né? Não precisam disso, né? Até porque essa cavidade gastrovascular extremamente ramificada faz com que os nutrientes circulem, servem também como um processo de circulação desses nutrientes. E aqueles nutrientes, aquele resto do alimento digerido que não serve, ele vai ser eliminado pelo corpo do animal através da boca, né? Já que ele tem um sistema digestório do tipo incompleto, certo? Com relação à excreção, esses diferentes lá dos cnidários que não tinham um sistema excretor específico, né, para eliminar substâncias tóxicas do corpo, elas saem difundidas, né, deles, né? Os plateumintos, eles vão ter um sistema de excreção formado por que eles chamam dos protonefrídeos, né? Então lá na mesênquima, né, que isso aqui é aquele tecido de origem do mesoderme, que fica lá entre os músculos do animal, a gente tem um sistema excretor que vai eliminar substâncias que não servem para o corpo do animal, né, formado por esses protonefrídeos. Esses túbulos ramificados, né, vocês podem ver em azulzinho, eles são extremamente ramificados pelo corpo do animal. Eles apresentam em cada uma das extremidades, né, ao final dessas ramificações, algumas células que são especializadas, vocês podem ver aqui nessa imagem aqui, algumas células que são especializadas na absorção de água e excreções acumuladas nos espaços, nos tecidos do animal, né? Então, dependendo da espécie, a célula excretora ela pode apresentar um flagelo, que a gente chama de solenócito, ou ela pode apresentar vários flagelos, que a gente chama de células flama. Aí ela pode ter células flama e ela pode ter solenócito. Solenócito é de solzinho, né? É um único flagelo, aí varia de espécie para espécie. Geralmente trata nas questões que vocês pegam, eles falam sobre as células flama, né? O batimento de cada flagelo ele vai impulsionando esse líquido, como a gente pode observar aqui, absorvido por essas células excretoras, e se abre em poros excretores, né? Chamado de nefridopóros, que vocês podem ver aqui, esses poros aqui. Então, ao final dessas ramificações desses poros, aqui essas células flamos e solenócitos, eles vão eliminando essas substâncias que não têm serventia para o corpo do animal, né? Então ele vai eliminando isso. Então ela tem um sistema excretor, já diferente dos cnidários que não tinha, né? Foi formado pelos protonefrídeos. O sistema nervoso desse animal, a gente pode dizer que o sistema nervoso das planárias é formado por dois gânglios cerebrais, né, que ficam lá na porção da cabeça, também daqueles dois vermelhos ali, os gânglios cerebrais, localizados na região anterior, na região da cabeça, e deles partem dois cordões, né, você pode ver ali, dois cordões que partem de cada um desses gânglios cerebrais, que vão percorrer longitudinalmente, ou seja, vão percorrer todo o corpo do animal. Dos cordões nervosos vão sair, né, prolongamentos de células nervosas, né, que a gente chama de nervos, né, que são esses conjuntos de neurônios que chegam a todas as regiões do corpo do animal, né.
Então controlando os músculos, recebendo os estímulos externos, captando os estímulos externos, como da luz, como estímulos químicos. Então, como eu falei para você, a gente viu lá os ocelos, né, que são estruturas que são responsáveis, vamos dizer que são olhos bem primitivos, né, que formam um sistema nervoso sobre a intensidade e a direção da luz. Ou seja, os animais eles conseguem saber se tem muita luz, tem pouca luz e de onde é que essa luz está vindo. Mas eles não formam imagem, certo? Eles não têm capacidade, esses ocelos não formam imagem, é mais da luz. Os gânglios cerebrais eles também constituem um centro que interage, né? As informações captadas vão interagir pelas células sensoriais, ele vai processar essas informações. Essa centralização do sistema nervoso representa um avanço bem significativo em relação aos quinidários, né? Que os quinidários a gente tem um sistema nervoso que era difuso, formado por nervos em formas desordenadas. Aqui não, aqui nos plateumintos a gente já tem esses dois gânglios cerebrais que vão concentrar e processar as informações, né? Daí a gente costuma dizer que o sistema nervoso deles é um sistema nervoso do tipo ganglionar. Então o sistema nervoso dos quinidários era difuso, não tinha um centro, né? E aqui a gente tem um centro, esses dois centros, né? São esses gânglios cerebrais, né? Então a gente costuma classificar o sistema nervoso deles como um sistema nervoso do tipo ganglionar, né? As planárias, como os outros plateumintos, não possuem órgãos ou sistemas especializados em fazer a respiração, as trocas gasosas, né? A respiração, ou seja, captação de oxigênio e eliminação de gás carbônico. O gás carbônico e o oxigênio são absorvidos e eliminados, né, do corpo dos animais a partir do processo de difusão, aquele processo que a gente estudou no ano passado, né, de diferenças de concentração. Né? Os gases se deslocando de locais onde eles estão muito concentrados para locais onde eles estão pouco concentrados. Aí a gente costuma dizer que a respiração desses animais, eles apresentam uma respiração por difusão, e a gente costuma dizer que a respiração deles é cutânea. Esse termo cutânea significa a parte da pele. Então as trocas gasosas deles acontecem através da pele. Então a gente diz que eles têm respiração cutânea. Eu não lembro se eu falei isso nos quinidários, mas os quinidários também têm respiração cutânea. Ou seja, o oxigênio entra no corpo deles através de todas as partes da pele e o gás carbônico também sai. Então tanto quinidários quanto plateumintos fazem respiração cutânea a partir da pele, por difusão. Os poríferos não fazem respiração cutânea porque eles não têm tecido. A respiração deles é célula a célula fazendo essas trocas gasosas por difusão. Certo? Outra classe que a gente tem de plateumintos é a classe dos trematodos. A classe trematoda ele reúne plateumintos que são parasitas, né? Alguns são ectoparasitas, os parasitam a parte externa do corpo dos hospedeiros, né, fixados na parte externa do corpo dos hospedeiros, né, principalmente vertebrados. Né? E a gente também tem trematodos que são endoparasitas, ou seja, que parasitam a parte interna do corpo do hospedeiro. Né? Então a gente tem alguns exemplos de alguns ectoparasitas, né? Que vivem aderidos à superfície em branquias de peixes, né? No caso da Gyrodactylus, que faz isso. E a gente tem no caso do corpo da gente um endoparasita, que é o Schistosoma mansoni, que é o parasita que causa a esquistossomose. E daqui a pouco a gente fala um pouquinho dela, que vai viver nas vias do fígado do nosso corpo. Daqui a pouco eu falo sobre esse ser vivo. Né? Os trematodos eles têm um corpo revestido por uma cutícula bem resistente, né? Secretada pela epiderme. Essa cutícula que fica sobre a epiderme, ela protege o parasita de eventuais ataques hospedeiros, por exemplo, da ação das enzimas digestórias do nosso corpo. A boca se localiza na região anterior do corpo, né? Na frente, né? Onde seria, pode-se dizer, a cabeça, né? Abrindo-se uma faringe, né? Musculosa, aliás, né? Uma faringe que é musculosa, que pode ter algumas ventosas ou ganchos. Nessa imagem aqui a gente tem ganchos, né? Que essas ventosas e esses ganchos eles podem servir para ajudar esse animal a se fixar. Vocês podem ver aqui. O macho geralmente é bem pequenininho em relação à fêmea. O macho é maior, a fêmea mas o macho ele é mais, não é maior, a fêmea é maior, mas o macho ele é mais grosso, assim, a fêmea ela entra no corpo do macho para se reproduzir. Esses animais são dioicos, né? Ou seja, tem o macho e a fêmea bem mais
bem mais diferenciada, assim, que a gente pode observar. Geralmente os endoparasitas, eles, em alguns casos, eles não têm... não, eles vão conseguir se alimentar, né, a parte dessa boca que tem essa presença de ventosa. No caso da outra classe que a gente tem, que é a classe cestoda, nessa classe cestoda, o que tem bem característico deles é que eles não apresentam um sistema digestório, né? Então, a classe cestoda ele reúne vermes que são, todos os cestodos são endoparasitas, né? Que são o caso aí das tênias e da solitária, que vocês podem ver pela imagem. O termo tênia refere-se ao corpo deste animal, né? Que lembra uma fita, como se fosse uma fita, né? Bem fininho eles. E o termo solitário, a gente chama de solitário porque esses endoparasitas, eles só fica um parasita por indivíduo, ou seja, a solitária é justamente por isso. Você nunca tem duas tênias no seu corpo, só tem apenas uma, de forma geral, né? Mas nunca se sabe se aparece aí. Mas geralmente para cada hospedeiro tem uma única tênia, por isso que a gente chama ela de solitária, né? Ela, quando já está instalada, geralmente libera uma série de substâncias que impedem que outra tênia se instale dentro do hospedeiro, né? Isso evita que tenha uma superpopulação de vermes, né? Que poderia levar à morte do hospedeiro, que não é interessante para o parasita, né? O parasita precisa que o hospedeiro sobreviva, porque ele depende que o hospedeiro esteja vivo para que ele esteja vivo também, né? Então, se o hospedeiro morre, consequentemente o parasita morre. Certo? As tênias adultas, elas vivem geralmente no intestino dos animais vertebrados, né? E os estágios larvais delas, elas podem ocorrer em um ou mais hospedeiros, e aí vai depender, né? Pode ser um hospedeiro vertebrado ou vertebrado. Então, como eu falei para vocês, a tênia, de curiosidade, dentro dos plateamentos, elas não apresentam sistema digestório. O que se mostra como ela é extremamente adaptada para esse modo de vida parasitária, né? Elas absorvem através da pele delas os nutrientes diretamente da cavidade. Então a gente vai fazendo nossa digestão e ela vai roubando os nossos nutrientes, né? A parte anterior, né, que seria a cabeça dela, é uma estrutura que a gente chama de escólex, que vocês podem ver aí, que seria a cabeça, escólex, né? A gente tem basicamente pelo menos duas espécies importantes, né? A tênia sólio, que na sua cabeça, além de ventosas, apresenta ganchos que perfuram a parede do intestino e fixam o animal, né, no intestino. E a gente tem a tênia saginata, que ela só apresenta as ventosas, e essas ventosas elas se prendem no intestino, né, e causam menos dano no intestino do hospedeiro, né. E o corpo dela é formado por essas terminações quadradinhos aí, que a gente chama de proglódes, que são várias partes iguais, né. Pode até ter 1000 ou mais proglódes, né. As proglódes elas se prendem na escólex, né, do animal, né, e ela se forma a partir do processo de estrobilização, que nem a gente viu lá dos quinidários, né, que é a forma da estrobilização para formar as éfiras lá na reprodução. Então a proglóide forma os a escólex forma os proglódes a partir do processo de estrobilização. Quando ela se torna sexualmente madura, as proglódes elas se autofecundam. Então esses animais eles são animais que são monóicos, hermafroditas, né? Então cada proglóide tem um aparelho reprodutor masculino e um aparelho reprodutor feminino, e quando elas se tornam maduras, cada proglóide se autofecunda e ela se libera, né, por esterilização, e essas proglóides vão sair do intestino do animal a partir de suas fezes, certo? Com relação à reprodução dos tubelares, a gente tem a reprodução por divisão binária ou por divisão transversal. Então a gente tem um estrangulamento na reprodução. Essa reprodução aqui é assexuada, né? Então eles vão estrangulando alguma parte do corpo, geralmente essa parte anterior. Essa parte anterior, quando é estrangulada, ela se solta, e aí a gente vai ter a formação de uma nova cabeça e forma um indivíduo, né? Então esses indivíduos são idênticos, né? São clones, por assim dizer. Então a gente tem essa divisão transversal, né? Então uma parte do animal estrangula, se solta, e essa parte nova que se soltou vai formar um novo indivíduo. Então a gente tem esse estrangulamento, né, que eu falei com vocês, vai formar essa partezinha. Eles podem se reproduzir por regeneração. Então
Como eu falei para vocês, as células totipotentes presentes no mesênquima desse animal, eles vão fazer com que ele tenha essa altíssima capacidade de se regenerar. Então, cada parte perdida desse animal ele pode formar. Isso é uma reprodução assexuada também, gente. Então, se você corta ele em 3 pedaços, cada pedaço vai regenerar a parte perdida e vai formar um novo animal que é geneticamente idêntico ao anterior. Né? Então, aí eles vão ter também esse processo de reprodução por regeneração. Então, aí a gente tem as reproduções assexuadas. Esses animais... Eita, ficou grandão aqui, né? Deixa eu encolher aqui. As planárias, elas se reproduzem de forma sexuada também, e eles são organismos que são monóicos, ou seja, são hermafroditas, né? Eles têm um aparelho reprodutor, mas cada um tem um aparelho reprodutor masculino e um aparelho reprodutor feminino, como vocês podem ver aí. Então eles têm um poro genital, que é por onde saem os gametas, nessa partezinha final do corpo, né? E aí dentro do corpo deles eles vão ter lá, tanto lá seria a vagina, né, o pênisinho, a bolsa copulatória, o oviduto, o local onde vai ter a formação dos gametas femininos, dos ovários, os testículos, onde vai ter a formação dos ovários lá perto da cabeça, vocês estão vendo os testículos, vários testículozinhos que vão formar essas estruturas. Né? Então a gente vai ter os ovidutos, por onde os ovos maduros vão se deslocar e por aí vai. Né? Então os ovidutos eles se unem né, para formar uma vaginazinha e a gente vai ter o átrio genital, né, a bolsa onde os dois sistemas reprodutores eles se encontram. Então eles têm um pênis, né, por onde vai fazer a penetração na vagina desse animal. Né? A planária elas fazem cópula, né? Ou seja, dois indivíduos sexualmente maduros, como vocês podem ver aqui, eles se unem, se justapõem os seus poros genitais, então cada um introduz o pênis no poro genital do parceiro. Então a gente tem uma reprodução cruzada, né? Aí, né, esse processo de cópula, e a gente vai ter a troca de espermatozoides entre os animais. Depois que acontece essa troca de espermatozoides, cada um deles se sai. Né? Então o espermatozoide é recebido por um parceiro percorre os ovidutos, encontram-se lá nos óvulos e vão fecundar eles. Né? Os zigotos formados na fecundação reúnem-se, né, com células nutritivas ricas em vitelo e aí vai produzir este animalzinho. Né? Então eles vão lá, formam os casulos que são expelidos pela abertura do átrio genital, né? E eles ficam presos em folhas, em estruturas de plantas aquáticas, e aí a partir desse casulo sai a planáriazinha pequenininha e forma um adulto. Então eles têm fecundação interna, ou seja, porque ocorre nessa cópula os gametas, a fecundação com os gametas dentro do corpo de cada um desses animais, e o desenvolvimento deles é direto porque não tem uma fase larval, já sai o mini adulto de dentro dele. Bom, com relação à reprodução dos Schistosoma mansoni, como é que acontece? Eles ficam, como eu falei para vocês, eles são animais são dioicos. São animais dioicos, né, que tem um macho e a fêmea, eles ficam nas veias do fígado. Esses animais eles se reproduzem, formam seus ovos. Os ovos são bem pequenininhos, os ovos eles conseguem atravessar a parede dos vasos e caírem no intestino da pessoa. A pessoa faz suas necessidades fisiológicas, né, faz cocô, né, faz suas fezes. E aí se ela fizer isso no chão, perto de lagos, lagoas, o que acontece? Você vai ter a eliminação, aqui você pode acompanhar aqui em cima de mim. Começando esse lado aqui, vai ter a eliminação das fezes contaminadas por ovos, né? Esses ovos são bem pequenininhos. Esses ovos na água eles vão sofrer eclosão, geralmente em lagos, lagoas, em locais de água menos parada, né? Rio não, porque por exemplo em rio como tem a correnteza pode levar, pode carrear esses ovos, né, com mais facilidade. Então você vai ter a eclosão desses ovos e vai liberar uma primeira larva desse animal, que é o miracídio. Então ele tem um desenvolvimento indireto, né, que vai ter a fase de larva. Esse miracídio, ele é uma larva ciliada que vai nadar na água, e aí ela vai encontrar um primeiro hospedeiro, que é um hospedeiro intermediário desses animais, que é um caramujo, geralmente o caramujo do grupo dos biofalários. Ela invade o corpo do caramujo, e no corpo do caramujo ela forma um cistozinho e ela sofre uma metamorfose. Então o caramujo é o hospedeiro intermediário. Por que a gente chama de hospedeiro intermediário definitivo? Geralmente os hospedeiros definitivos são aqueles que têm a fase adulta e matura do animal. E nos hospedeiros intermediários tem a fase imatura desse animal, geralmente a fase larval.
Nem todo parasita tem hospedeiro definitivo e intermediário. No caso do Cystosoma mansoni, a gente tem um hospedeiro intermediário, que é o caramujo biofalato. Então, dentro do caramujo, esse animal ele sofre uma transformação e forma uma nova larva, que é a cercária. Vocês podem ver ali saindo do caramujo. Então, as cercárias são liberadas do caramujo, e essas cercárias são os animais que conseguem penetrar no corpo do ser humano. Então, a cercária ela consegue penetrar na nossa pele, não precisa ter ferida, não precisa ter nenhum machucado, ele consegue perfurar, penetrar na nossa pele através da pele, né? E a cercária se transforma nos seus escritossomas jovens, e vão lá se fixar lá nas veias do fígado, e aí esse ciclo de vida vai se repetindo, né? O Cystosoma mansoni é esse parasita que ele causa o que a gente chama da esquistossomose, que é aquela barriga que a gente chama de barriga d'água, né? Porque geralmente na cavidade abdominal da pessoa fica acumulando muito água, que é muito característica. A pessoa vai perdendo peso, mas fica com aquela barriga gigantesca, né? Então, como a gente pode evitar esse Cystosoma mansoni? Tomar cuidado em banhos de lagos, lagoas desconhecidas, se tem caramujo, fazer o controle da população dos caramujos, mas principalmente a gente pode combater essa doença dando saneamento básico para as pessoas. Se as pessoas têm onde fazer suas necessidades fisiológicas, elas não vão fazer no chão por aí, perto de lagos, lagoas. Né? Outro ciclo de vida... Eita, aí foi para dar, né? Outro ciclo de vida que a gente tem é o da tênia, como eu falei para vocês, só para a gente poder fechar aqui. A tênia, ela, como eu falei, tem aqueles dois grupos, né? A tênia saginata e a sólio. O ciclo de vida delas vai ser a mesma, a diferença é um hospedeiro intermediário. No caso da tênia, né, que vai causar tendência solitária, o que acontece? Vamos começar aqui pela pessoa. A pessoa está aqui doente com o ser humano, o hospedeiro definitivo da tênia, né? Está lá no corpo da pessoa a tênia. Então, tem a tênia aqui dentro da pessoa, vamos começar aqui por baixo, né? Então, a tênia madura vai liberar os proglótis, né? Cada proglótide lá pode ter até 1000 proglótides. Lembra que tem um aparelho masculino e feminino, né? Ela se autofecunda, ela libera esses proglótides, só fica preso no corpo do animal a escólex, sai nas fezes esses proglótides dessa grávida, né? E junto desses proglótides vão ter os ovos com as fezes. Aí o que acontece? O porco ele pode ingerir o alimento, né? Junto com os ovos da tênia. Aí qual a diferença, gente? O porco só desenvolve no corpo do porco se for os ovos da tênia sólio. Então o porco é o hospedeiro intermediário da tênia sólio. A tênia saginata, o hospedeiro intermediário é o boi, certo? Então o boi desenvolve no boi a larva da tênia sólio, da tênia saginata, e no porco a tênia sólio. Essa é a diferença. Lembrando que a tênia sólio é mais agressiva, carrega aqueles ganchos que podem perfurar e causar lesões e hemorragia do intestino. Vamos acompanhar aqui o ciclo da tênia sólio, certo? Então o porco ingere esses ovos. Então o porco é o hospedeiro intermediário. No corpo do porco, no intestino do porco, esses ovos vão liberar uma larva que a gente chama de oncosfera. Vocês podem ver ali em cima. A oncosfera ela vai se fixar na musculatura do animal e formar uma outra estrutura, né? Uma outra larvazinha que a gente chama de cisticercos. Então esses cisticercos eles ficam na musculatura do animal. Então quando vocês comem a carne do porco ou do boi mal cozida, você pode ingerir esses cisticercos. Esses cisticercos eles vão chegar ao seu intestino, e no seu intestino esses cisticercos vão formar uma nova escólex, uma nova tênia, e aí você vai ficar doente novamente. Vai ficar com atenias, né? A pessoa vai ter atenias. Então a forma disso é saneamento básico para as pessoas não terem necessidade no chão, né? E o cisticerco e não se alimentar de carne mal cozida, né? De porco e de boi. Porque se você cozinha bem a carne, esses cisticercos se destrói e morre. Então é assim que a pessoa da gente desenvolve a teníase, certo? Bem simplesinho. Tem uma outra doença que a gente chama de cisticercose, que ela pode acontecer, ela é bem grave, ela acontece apenas se você ingerir os ovos da tênia sólio. Ou seja, ao invés do porco ingerir os ovos, você ingere sua mão suja, com chão, tinha lá um cocôzinho, você botou na boca um alimento que você não limpou direito e tinha ovos de tênia. Se você engole o ovo no seu intestino, o ovo vai virar a oncosfera vai se alojar nos seus músculos, nos seus órgãos e virar o cisticerco.
E aí é grave quando essa oncosfera ela se fixa no cérebro da gente e forma o cisticerco. Então o cisticerco começa a danificar o cérebro da pessoa e a pessoa pode morrer. Uma doença forma vários cistos, né, esse cisticerco, e a pessoa pode morrer por causa disso. Então, no caso da cisticose, você só desenvolve ela se você ingerir os ovos da tênia sólia. Se você ingerir os ovos da tênia saginata, ela não desenvolve a cisticercose. É só da tênia sólia, certo? Então tá aí, a gente pode ter tênias, tênia sólia, que é o hospedeiro intermediário é o porco, ou por tênia saginata, que o hospedeiro intermediário é o boi. E a cisticercose, que você pode pegar ela se você ingerir os ovos da tênia sólia. Ou seja, ao invés de você ser hospedeiro definitivo, vai funcionar você como se fosse o hospedeiro intermediário, certo? Então tá aí muita coisa, né, Plateumintos, mas fechamos aí Plateumintos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e eu resolvo isso com vocês. Fiquem bem e tchau.